Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia da médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 6. Casa Espírita, Oficina de Deus. A caridade cobre a multidão de pecados. A conversa sobre a saúde continuou, porque o grupo mostrou-se interessado no assunto. Samita interveio. Há dias, Sérgio, assisti a uma conferência feita por conhecido médico espírita que, preocupado com o bem-estar dos desencarnados, vive ao lado deles, orientando-os e, com grande conhecimento, falou sobre a fadiga crônica, o perigo dos doentes ficarem obesos ou serem levados a outras doenças por excesso de remédios. Samita, explique como é isso. A tirosina é uma proteína ingerida na alimentação. Na célula nervosa, ela é tragada pela enzima hidrolase e transforma-se em dopa, substância precursora da dopamina. Para transmitir o impulso nervoso, a célula livra a dopamina para a célula vizinha. Após a passagem do impulso, ela volta para a célula que a liberou ou permanece no meio exterior onde é destruída. Na fadiga crônica, a dopamina age desequilibradamente e o cérebro é que sofre as consequências. O organismo não reage, mesmo que a pessoa fique em repouso total. Os neurotransmissores são substâncias liberadas e destruídas pelas células nervosas a todo instante, ao sabor das necessidades impostas pelo organismo. No esforço físico, o cérebro libera moléculas de dopamina que, através das determinações nervosas, fazem a movimentação da musculatura. Quando cessa, a metamina é metabolizada pelo organismo. Nas pessoas atacadas pela fadiga, a dopamina age desequilibradamente. O tratamento dessa doença requer muita paciência. É no cérebro da pessoa que se aloja o desequilíbrio. Quer dizer que ela não mata? Não, só estamos tratando desse assunto porque essa doença leva as pessoas a ingerir medicamentos sem necessidade. A fadiga faz com que busquem nas vitaminas a cura e, em vez de se curar, contraem outras doenças. Doenças tais que levam ao suicídio inconsciente. O bom seria se curássemos esta fadiga com um bom médico especialista, um estudioso. Mas muitos julgam que estão com estresse. Aí reside o perigo. Mas acreditamos que logo mais esse mal estará sendo debelado. Samita, percebi que várias pessoas que se encontravam no pronto-socorro foram levadas ao desencarne por excesso de medicamentos. Sim, Luiz, hoje o homem está consumindo remédios em demasia, quando o seu próprio organismo possui reservas para lutar contra as pequenas doenças. Carlos aproximou-se e me falou: Doutor, continuas a dar aula? Não, amigo,
estou recebendo da minha querida Samita algumas considerações, só isso. E sinto porque o caro irmão chegou mais uma vez atrasado. Sorrimos todos e Samita continuou. O querido médico que mencionei falou também que os espíritas estão desencarnando mal. É mesmo? Sim, até os assíduos frequentadores de centros espíritas vivem dando trabalho na espiritualidade. Isso apenas porque não assimilam os ensinos evangélicos. Não adianta chegar à doutrina, é preciso que ela penetre em nossos corações. Ao conhecê-la, tudo devemos fazer para respeitá-la. Muitos espíritas apenas frequentam o centro, mas não fazem deste o seu lar, porque se o fizessem, nas suas casas não existiriam tantos doentes. Devemos então forçar nossa família a ser espírita? Não! É preciso que nos tornemos uma carta viva da doutrina de Jesus, para que os familiares, mesmo não desejando lê-la, apreciem as regras doutrinárias dos nossos atos. O mal de alguns espíritas é deixar que a família desrespeite a doutrina. Os filhos pedem aos pais espíritas que, por intermédio dos espíritos, passem no vestibular, arrumem empregos, comprem propriedades, e alguns pais levam os pedidos até o centro. Se os filhos são atendidos, estes nem se lembram de agradecer. Isso só ocorre porque os pais julgam que com esses atos milagrosos os filhos aprendem a gostar da doutrina dos espíritos. Não é assim, meus irmãos. É necessário que os pais façam seus filhos respeitarem o que eles, os pais, escolheram como sustentáculo de fé. Se a família não desejar participar do culto cristão no lar, que eles o façam sozinhos, mas com dignidade e amor. Não jogueis pérolas aos porcos, disse Jesus. Portanto, se o espírita tentar falar dos espíritos, dos passes, do evangelho, para quem não desejar ouvir, estará desrespeitando o mestre e se sentirá infeliz. Se a família já fez a escolha, são os bens materiais que ocupam as suas horas. O bom espírita não deve barrar seus passos, mas deixar que a vida mostre a verdade. Se não for nesta encarnação, será na outra. Todavia, ser enganado pela família ou ser o porta-voz dos espíritos e dos familiares é situação constrangedora. O verdadeiro espírita precisa respeitar para ser respeitado. Não adianta desejar salvar a família se ela ainda é fraca na fé, no amor e na caridade. Diante da dor, posicionar-se para encará-la de frente e não correr tentando driblá-la. É preciso
enfrentá-la com a arma da fé, e a dor passará, como passa cada minuto da nossa vida. O espírita que se julga isento da dor ainda não se conscientizou do valor da doutrina que abraçou. Aí está o perigo do fanatismo. A codificação é o alicerce de um espírita. Sem estudo e prática, nós não desfrutaremos as belezas doutrinárias, repetindo o passado quando visitávamos os templos apenas para cumprir tarefas religiosas e não para nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus. É junto aos doentes que se encontra a sabatina da vida. É ainda junto a eles que nos será cobrado o comportamento doutrinário. Podemos não comer carne, mas respeitar aqueles que com ela se deliciam. Não ingerir álcool, mas não nos tornarmos desagradáveis diante dos seus consumidores. Podemos ser espíritas sem medo do ridículo, contudo, recordando sempre de Jesus, que conviveu com o pecado e jamais pecou. Não queiramos converter uma família que não respeita a nossa crença, apenas porque estamos transmitindo mal aquilo que a doutrina nos ensina. Não é mais desagradável do que alguém falando sem cessar de espíritos, de mediunidade, do que acontece em um centro para quem não deseja ouvir. Samita, então devemos deixar os caras se arrebentarem? Interrompeu Damian. Não, mas jamais se deve forçar alguém a frequentar a casa que nós respeitamos ou devemos respeitar. Muitas vezes, os filhos, para conseguirem alguma coisa, seguem o pai ou a mãe espíritas e vão tomar passes ou assistir às palestras, o que deixa os pais contentes. Entretanto, o certo é mostrar aos filhos que a casa espírita não é hotel de trânsito, mas o local que os pais frequentam para se tornarem dignos das promessas de Cristo, que eles não são portadores da perfeição tão somente por frequentarem uma casa espírita. Ali estão à procura do remédio que limpa o perispírito, porque só será feliz quem o possuir sem as deformações do remorso. Quem vai a um centro deve, ao escutar frases do tipo: mas você nem parece espírita, responder: mas eu ainda não o sou. Procuro no estudo e na caridade o caminho de Jesus. Só quando me tornar um verdadeiro espírita é que não cometerei atos que firam alguém, como este que hoje está te incomodando. Acreditamos nós
que aqueles que ainda nos cobram um comportamento não o farão mais. Muitas pessoas gostam dos espíritos, são assíduos nas câmaras de passes, ministram passes, dirigem grupos mediúnicos, mas ainda julgam os centros espíritas tendas de milagres, motivo pelo qual são extremamente infelizes, porquanto não possuem a fé raciocinada. Julgam que são dados ao espírita privilégios apenas porque frequenta um centro espírita. Torna-se necessário que cada um se conscientize do seu mundo interior e tudo faça para servir a Deus e ao próximo, apresentando a doutrina aos seus familiares através da transformação operada no seu espírito, fazendo com que a família respeite a sua crença e agindo de forma a não ser desagradável diante de seus familiares tão duros. Lembremos que amanhã será outro dia e que Paulo de Tarso teve o seu dia de glória. Ele, o orgulhoso doutor da lei, quando percebeu que o sinédrio estava ficando por demais teórico, disse, não só para os ouvintes da época, mas para todos nós, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Eu posso falar a língua dos homens e até a dos anjos, mas se não tiver caridade, será como o barulho do gongo ou o som do sino. Posso ter o dom de anunciar mensagens inspiradoras, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar todas as montanhas dos seus lugares. Mas se não tiver caridade, eu nada serei. Posso dar tudo o que tenho, até o meu corpo, para ser queimado, mas se eu não tiver caridade, isso não adianta nada. A caridade é paciente, é bondosa. A caridade não é ciumenta, nem orgulhosa, nem vaidosa. Não é grosseira, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoada. A caridade não se alegra com o mal dos outros, e sim com a verdade. A caridade nunca desanima, mas suporta tudo com fé, esperança e paciência. A caridade é eterna. Há mensagens inspiradas, mas duram pouco. Existem dons de falar línguas estranhas, mas acabam logo. A ciência, mas terminará também, porque nossos dons de conhecimentos e nossas mensagens inspiradas existem somente em parte. Estas palavras de Paulo deveriam ser afixadas nas paredes dos centros espíritas. Concebe-se que um não espírita ignore os pobres, mas se um espírita
desejar somente os fenômenos espirituais e distanciar-se dos trabalhos da caridade, será o mesmo que desconhecer Jesus, que nos apresentou a caridade como o único caminho da salvação. É mais cômodo não fazer caridade do que colocar os pés no caminho de Jesus. Este caminho é dos desprendidos, dos humildes de coração, enfim, dos bons. Se uma pessoa busca a doutrina, mas continua avara, intransigente, dura, orgulhosa, só acumulando bens temporais, vai dar trabalho, porque no dia do testemunho estará enleada nas teias do seu ego. E então gritará: Senhor, eu fui bom, vivi para minha família. E Jesus vai responder: não vi o irmão proteger a sua família, e sim seus domésticos. E ainda o servidor infiel vai gritar: mas eu acreditei na doutrina. E Jesus vai responder: só acreditou, mas não transformou a doutrina em ação. Quem não fizer caridade, não procurar respeitar os outros, amá-los, vai sentir o remorso como companhia. Disse ainda Paulo em 1 Coríntios, capítulo 16, estejam alertas e fiquem firmes na fé. Sejam corajosos e fortes, façam todo o trabalho com amor. O tempo é chegado e aqueles que batem à porta do Espiritismo estão convivendo com a mensagem viva de Jesus, trazida pelos Espíritos, não lhes sendo dado o direito de brincar. Aquele que não desejar tornar-se um operário de Jesus, sofrerá e muito pelas oportunidades perdidas. Samita continuou. Foi perguntado ao médico se era certo dar aos pobres, quando muitas vezes eles nem desejam trabalhar, e ele respondeu que a Deus cabe o julgamento, aos homens a obrigação. Se ele teve o cuidado de trazer até os homens o exemplo em Jesus, como podemos questionar a caridade quando Jesus, mesmo sem possuir um tostão, alimentou o povo na multiplicação dos pães? No óbolo da viúva, o mestre dá a cada ser a bela lição de que mesmo o mendigo tem algo a ofertar. Ele nos conta a parábola do bom samaritano, usando a figura de um sacerdote, em Lucas capítulo 10. Como é possível desaprovar a caridade quando a pobreza existe? Porque nem todos têm capacidade para se tornarem ricos. A desigualdade das riquezas não existe entre os homens por castigo divino, e sim por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes,
ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e previdentes para conservar. Este trecho os espíritas encontram em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não somos nós os espíritos que hoje trabalhamos com os encarnados que estamos falando. Aquele que não aceitar ajudar o pobre, achando que ele é carente porque deseja, deve ler todo o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse mesmo capítulo, a revelação de Kardec registra várias parábolas, uma delas, guardai-vos da avareza, no item 3. Vamos recordar cada versículo dessa passagem, e isso é bom, pois vários espíritas talvez jamais a tenham lido. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos da avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Vejam, prosseguiu Samita, não são os espíritos de hoje que pedem caridade para com os pobres, piedade para quem tem muito pouco. Infeliz do homem que acumula tesouros no coração. Neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a parábola do mal rico, item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras,
que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que escutem-os. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitem. Notem o desespero de um espírito que desrespeitou a caridade, continuou Samita. Ele implora a Abraão para chegar até sua família e dizer-lhe que a caridade é o termômetro da alma, é a caridade que desveste o perispírito do espírito. E ele diz: ele tem Moisés e os profetas. E o rico pede para mandar o morto, e ele diz: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Vejam quantos chamados! E Deus ouviu o rico e mandou os mortos se levantarem. Todos os livros doutrinários nos falam da caridade.
todos os espíritos, através de vários médiuns, também nos falam da caridade, e ainda assim estão os espíritas indo para o mesmo local do mal rico, lutando para varrer as vibrações negativas dos seus espíritos, gritando por socorro para os pobres que eles ignoraram ou repudiaram. Não é de hoje que Deus está dizendo que a caridade é que cobre a multidão de pecados, mas o homem acumula riquezas perecíveis no cofre da avareza, muito bem guardado com a chave da ganância. Despertem, irmãos, para as verdades divinas e não acumulem indiferença ante os chamados. Nas casas espíritas há sempre máquinas à sua espera para a confecção de roupas destinadas a crianças carentes. Existem as campanhas de visita aos lares pobres, onde o que lhes levamos é tão pouco, mas para o nosso espírito orgulhoso é uma chuva de perdão que necessitamos para nos tornarmos melhores. Não é o farnel em si, é a consciência do homem para um problema social que dia após dia cresce em todo o mundo. Nessas casas deve existir também a terapia ocupacional para amenizar dores e fazer do coração sofredor uma luz de esperança em prol dos desvalidos. Se cada irmão, ao frequentar uma casa espírita, dali fizesse um anexo do seu lar, cumprindo com as suas obrigações doutrinárias e caridosas, o centro não necessitaria pedir tanto aos que o visitam, mas nele construiria uma oficina de Deus, como crianças, jovens e velhos trabalhando, não só para o sustento do centro, mas cada vez mais para a cura da alma, às vezes sofrida pela solidão e pelo abandono. O homem ocupado não tem tempo de ser fardo pesado para outrem, e quem trabalha para os pobres de Deus não brinca com algo tão divino, uma casa espírita. Outras religiões se perderam por ficarem apegadas à letra. A doutrina vai triunfar porque ela salva, ajuda e guia o homem até Deus. Aquele que se fixar no egoísmo não poderá jamais se dizer seguidor de Jesus, que até hoje busca levar os oprimidos e famintos, não só a sua palavra, mas o alimento do corpo, como ele fez quando colocou os seus pés neste planeta de dor e desespero. Como nos dizermos espírita, se os bens temporais estão em primeiro lugar em nossas vidas, algo irá acontecer nesta época de transição, e o que deixarmos guardado como necio será furtado pela dor e pelo desencarne.
O que distribuirmos aos pobres será depositado no altar de Deus, e de lá partirá em direção aos nossos, quando estiverem precisando. O que se dá ao próximo não se perde, o que se guarda por avareza, o ladrão furtará, de uma maneira ou de outra, e para nós bastam as lamentações. Você que é feliz, samita, por ter ouvido, querido amigo, o irmão dos pobres, que Deus o abençoe. Isso, samita, é porque os espíritas estão ficando doentes e desencarnando mal. Julgam que por conhecerem a doutrina estão isentos da responsabilidade para com a sociedade. E Jesus disse: ai daquele que muito recebeu, completou a querida irmã. Ninguém mais do que um espírita para levar muitos açoites por negligenciar as palavras de Jesus, quando ele nos disse: porque aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Lucas capítulo 12. Samita, acho que a espiritualidade maior está se cansando dos falsos profetas e está chegando a hora do testemunho. Espero que as pessoas que lerem os meus livros não procurem encontrar o Luiz Sérgio, mas em cada parágrafo parem e meditem. É a espiritualidade que, preocupada com os encarnados, ensina o mapa do caminho. Sem caridade somos robôs, sem coração, enganando a nós mesmos, que não fazemos a caridade, porque o pobre ajudado não vai aprender a trabalhar. Julgando, já estamos errando. Disse Jesus: com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que ainda não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos capítulo 4. É isso, sinto até um arrepio de medo ao perceber nos olhos daqueles que muito têm a falta de caridade. Espíritas, acordem para a caridade e façam da casa espírita uma oficina de trabalho onde o homem, mesmo encarnado, pode tornar-se um operário de Jesus. Falei isso em cima de uma mesa. Pensei que os outros iriam rir, mas todos abaixaram a cabeça. Então Raito completou com uma prece: Senhor, à medida que caminha a humanidade, sentimos que ela ainda desconhece as leis morais. Tende piedade, Senhor, daqueles que lhes são indiferentes. Fazei, Senhor, que em cada coração germine esta semente que faz com que cada espírito encontre a felicidade em qualquer lugar onde esteja. Senhor, tende piedade dos indiferentes, dos avaros, dos orgulhosos, dos egoístas, e fazei com que o arqueiro desapareça dos seus olhos e que eles enxerguem, por pouco que seja, a luz do vosso Evangelho, que nos ensina a amar a Deus e ao próximo
como a nós mesmos. Permiti, Senhor, que o pobre seja a ponte que nos liga com o alto, pois ele é o meio de provarmos a nossa fé. Fazei, Senhor, que os homens encontrem a paz, a esperança e a caridade. Fui descendo devagar, o assunto é sério demais, e a espiritualidade superior preocupada se encontra com as atitudes de muitos que se dizem cristãos. Saímos, eu e Samita, abraçados.